Olá, graça e paz, uma alegria estarmos juntos mais uma vez e podermos compartilhar da palavra do Senhor. Portanto, garotos, garotas, desejo que você seja muito feliz. É o desejo do meu coração, tenho falado isso. E, portanto, então, nós vamos compartilhar mais uma palavra que realmente o Senhor tem colocado no nosso coração. Por isso, eu convido você para abrir a sua Bíblia em Mateus, capítulo 5, versículo 1 ao versículo 12. Eu vou ler, a nossa palavra será bem objetiva, mas eu vou ler esse texto, que diz então assim, aqui é o Sermão do Monte, as bem-aventuranças. O Sermão do Monte vai até o capítulo 7, tá? E você vai ver que lá vai terminar, então, o capítulo 7, falando sobre os dois pontos de vista, terminando assim o capítulo 7. É um texto que você lê aí talvez em 20 minutos, é o sermão mais belo pregado por alguém, é o Sermão do Monte, pregado por Jesus. Então lá termina no capítulo 7, aí com os dois fundamentos, né? O homem prudente e o homem insensato. Portanto, o começo então são as bem-aventuranças. E a palavra do Senhor diz assim: Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. As bem-aventuranças. A beleza das bem-aventuranças são a recompensa. Se nós pudéssemos guardar, né, essas bem-aventuranças, porque a recompensa é incomparável. Veja, regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Portanto, a recompensa é realmente de maneira muito interessante, é algo muito extraordinário. Por isso, bem-aventurado significa muito mais do que ser feliz. Bem-aventurado, então, é a expectativa de ser restaurado, abençoado de maneira tão extraordinária pelo Senhor. Por isso, aqui, bem-aventurado significa, então, de tal maneira, representa muito mais do que ser feliz, mas um bem-estar espiritual. Por isso, bem-aventurado, e aí, então, começa com a virtude mais bela, a humildade. Segundo Agostinho, a humildade é a primeira, é a segunda, é a terceira, é a 10ª, e assim sucessivamente. A humildade é a primeira e a última virtude mais importante na vida cristã. Por isso Jesus começa o seu sermão dizendo: Bem-aventurado os humildes de espírito. O que significa isso? São aqueles que reconhecem a sua necessidade espiritual, aqueles que reconhecem a sua dependência de Deus.
Por isso, esse é um bem-aventurado quando você deposita a sua confiança em Deus. Mas bem-aventurados que choram. Aqui parece um contratempo, né? Uma coisa contrária. Bem-aventurado, feliz quem chora. Mas chorar por quê? Por que é bem-aventurado quem chora? Quem chora pelos seus pecados. Bem-aventurado quem chora pelos seus pecados. Se eu tiver alguma coisa para me lamentar, deve ser por causa dos meus pecados. Por isso, bem-aventurados que choram. Isso é, os que choram por causa do seu fracasso, por causa dos seus erros, por causa dos seus pecados. Por isso, você será consolado, confortado e será recompensado pelo Senhor. Mas bem-aventurados os mansos. Os mansos herdarão a terra. Veja, a natureza espiritual é também uma atitude de humildade e submissão. Ser manso, ser submisso, isso é importante também na caminhada cristã. Ser manso é alguém humilde, é alguém que está sempre tranquilo diante das pessoas, diante da situação. Bem-aventurados pacificadores, significa paz espiritual, aquele que tem paz espiritual, aquele que encontrou paz espiritual em Deus e aquele que semeia essa paz. Por isso é considerado pacificador. Você tem essa paz, você encontrou essa paz e você transmite, você semeia, você vive essa paz. Que coisa bonita se nós, como cristãos, jovens, aí, né, redimidos, resgatados, fortes, né, e aí então viver essa paz, tá? Uma paz que você encontra, uma paz que você pode semear. Por isso, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Ter fome de Deus, ter fome das coisas de Deus, ter fome do que é justo. Bem-aventurado os que têm fome de justiça, são os que buscam a justiça, lutam pela justiça, santidade que vem de Deus. Por isso, bem-aventurados aqueles que buscam a santificação, aqueles que buscam a justiça. Luta por ela, porque a corrupção é tão grande nos nossos dias e não tem mais quem luta pela justiça. Por aquilo que é justo, por aquilo que vale a pena, por aquilo que recompensa e que devemos lutar por ela. Por isso, bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. São os que se compadecem. Quem tem misericórdia é quem se compadece do outro, quem se compadece do próximo. Por isso, bem-aventurado aqueles que se compadecem. Por isso, Jesus se compadeceu por nós e nós devemos fazer isso por cada vida, por cada um de nós, por cada família, por cada parente, amigo, aqueles que nos cercam. Então, pelos nosso próximo. Por isso, bem-aventurados limpos de coração. Isso é, santidade no íntimo. Limpo de coração. É aquele que Deus vê, que Deus conhece. Por isso, quando Deus diz que a verdadeira adoração é aquele que adora em espírito e em verdade, porque Deus conhece o seu coração. Às vezes tem pessoas que vivem uma vida toda torta, toda, durante a semana, vida toda atrapalhada, cheia de pecado, e no domingo acha que é santo. Então, não é isso. Deus vê, Deus conhece o meu e o seu coração. Por isso, bem-aventurados perseguidos são os que sofrem perseguição, para permanecer dentro da vontade de Deus. Eles são perseguidos, lutam para permanecer dentro da vontade de Deus. Ele jamais permite que a perseguição o tire o seu foco, o seu objetivo, o seu desejo. Por isso, bem-aventurado os perseguidos. Por isso, queridos, eu quero
deixar aqui para nós essa palavra das bem-aventuranças. Jesus ensinou os seus discípulos a viver isso, porque a recompensa será extraordinária, será de modo sobrenatural, será de modo tremendo. Por isso, a humildade é o caminho que, como subindo ou descendo, né, Deus te eleva. Então, a humildade é aquela pessoa que tem capacidade de se curvar, de que, mesmo que você seja humilhado, Deus vai te exaltar. Então, humildade é o caminho que, descendo, nos conduz às alturas. Por isso, tenha no coração a atitude de ser manso, de ser humilde, de ser pacificador, de ser misericordioso, e por isso Deus te exaltará, Deus te abençoará. Por isso, querido, que Deus te abençoe, porque a recompensa será grande. Seja um jovem que guarde a palavra do Senhor. Você quer ser vitorioso, você quer ser forte, grande, você quer ser abençoado pelo Senhor, guarde a palavra do Senhor, que Deus te abençoe. Uma boa noite, que Deus te guarde, Deus te abençoe. E a sua família também, amém? Deus te abençoe. Um grande abraço.